Investindo de Fato com Cris Atala. Excepcionalmente nesta semana, estamos nesta terça-feira com a coluna Investindo de Fato. Cris Atala vai trazer orientações para você que pretende investir. Bom dia, Cris. Bom dia, Daniel. Bom dia a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. O panorama foi bom, né, dos últimos dias em relação ao mercado? Finalmente os humilhados sendo exaltados. Boa. A gente teve uma subida de 2,6% no Ibovespa na semana passada e o dólar também arrefeceu bastante. Da mesma forma que em dias anteriores a gente disse que houve em alguns momentos uma tempestade perfeita, dessa vez todos os índices serviram para dar aquela melhorada, aquela aliviada no mercado financeiro. Nós tivemos boas notícias, tanto nos Estados Unidos, porque eles mantiveram a taxa de juros deles, mas essa semana vai ter uma nova reunião do Fed dos Estados Unidos e é esperado com 75% de chances que haja uma queda, que comece finalmente o ciclo de queda da taxa de juros dos Estados Unidos e a gente espera uma diminuição de 0,25%. Em relação ainda aos Estados Unidos, o que aconteceu na semana passada é que o mercado estava começando a ter muito medo de que os Estados Unidos efetivamente entrassem numa recessão. Porém, números do mercado de trabalho e também do consumo mostraram que a gente espera que seja um pouso suave na economia, que não haja exatamente uma crise que derrube o mercado dos Estados Unidos, mas sim que esteja havendo realmente uma diminuição da inflação, uma diminuição do consumo, porém não de uma forma tão drástica. E como é que isso afeta países emergentes como o Brasil? Então, aí é que está o segundo ponto de tudo que aconteceu na semana passada. Aqui para o Brasil, nós tivemos também várias notícias relevantes. Nós tivemos várias demonstrações de resultados e principalmente os setores financeiros e de consumo vieram acima daquilo que era esperado para esse momento. Então, isso já serviu para dar uma melhorada na Bolsa. Essa questão da potencial diminuição da taxa de juros dos Estados Unidos está trazendo dinheiro do exterior para a gente também. Porque como a taxa de juros lá está com viés de queda, então a renda fixa lá ela se torna menos atrativa, isso libera capital para os mercados emergentes, porque eles esperam que nos mercados emergentes, apesar do risco maior, haja também uma possibilidade maior de ganho. Então, isso traz dinheiro para a gente e isso, aliás, foi fundamental também para ajudar a queda do dólar. Um outro fator que nos ajudou de forma dupla foi que houve uma mudança no índice MSCI, que é um índice que ele demonstra as bolsas dos mercados emergentes. É um ETF que demonstra a bolsa dos mercados emergentes. E a posição do Brasil subiu nesse índice. Isso para a gente foi extremamente relevante. A gente saiu de 4,6 para 5,3. A grande questão é que os grandes fundos de investimentos que replicam esse índice, com isso, eles são obrigados a comprar mais papéis da Bolsa Brasileira para poder adequar esse índice. E isso ajudou muito, não só a performance da Bolsa, mas, obviamente, também a questão da queda do dólar, porque entra dinheiro na nossa Bolsa, entrando dólar, a taxa do dólar diminui. A taxa de juros aqui no Brasil, como é que está a sinalização do nosso Banco Central nesse ponto que é importantíssimo para a economia e que afeta muitos investimentos, Cris? Esse foi um outro ponto que ajudou a nossa Bolsa também na semana passada. O que aconteceu é que há uma determinação do Banco Central de uma forma bem ampla em controlar a inflação. Inclusive foram dadas algumas entrevistas, e inclusive pelo Galípolo, que é provavelmente o próximo presidente do Banco Central, no sentido de dizer o Banco Central fará o que for necessário para conter a inflação aqui no Brasil e, inclusive, se for o caso, aumentar a taxa de juros. Esse era um grande temor que o mercado tinha, em que o Galípolo, assumindo o Banco Central, sendo ele diretamente enviado para o Banco Central por Lula, que ele tivesse o perfil de baixar a taxa de juros a qualquer preço. E ele deu um posicionamento bastante relevante, bastante firme, no sentido de que toda a equipe do Banco Central, toda a equipe que compõe o Copom, estão mais preocupados em efetivamente manter o país no rumo, não deixar a inflação escalar, trazer essa inflação para o centro da meta e, com isso, se for necessário, um aumento de taxa de juros. Por falar em aumento de taxa de juros, grandes casas, grandes economistas, grandes casas de análise já deram os seus pareceres, já
deram declarações de que acreditam que a gente vai ter efetivamente um aumento de taxa de juros daqui para o final do ano. Vamos trazer aqui dúvidas dos ouvintes nessa reta final da nossa coluna. A diferença entre previdência privada e outros tipos de investimentos. Para alguém que está começando, a previdência é a melhor opção para garantir uma aposentadoria tranquila? A previdência ela é uma excelente opção, mas não a única opção. Qual é o grande problema da previdência? A previdência ela é um excelente produto, porém ele tem que ser usado da forma correta. É aquela brincadeira, né, de que a diferença entre o veneno e o remédio está no tamanho. O problema é que muitas vezes os gerentes bancários eles indicam a previdência como a única saída, como o único investimento, muitas vezes até não respeitando a necessidade que há de se fazer uma reserva de emergência. Tem um outro probleminha aí também, é que os fundos de previdência dos grandes bancos historicamente rendem abaixo do CDI por uma questão de gestão e também por uma questão de taxa de administração muito alta. A previdência ela é fundamental, ela é excelente, ela é um produto maravilhoso, mas vamos conversar sobre isso? Porque as outras casas, como a XP, por exemplo, quando elas chegaram ao mercado, elas trouxeram fundos de previdência muito mais sofisticados, não só com taxa de administração menor, mas principalmente com gestões muito melhores e de vários gestores no mercado, não se limitando a somente um. Então, a previdência ela é excelente, mas vocês têm que entender com a gente, procura a gente lá na Fato Capital, se vocês precisam de um VGBL, de um PGBL e se essa estratégia pode e deve ser usada em conjunto com outras estratégias complementares para que você tenha efetivamente uma aposentadoria tranquila. Rapidinho para finalizar, a gente tem visto algumas alterações tributárias em relação à herança e doação em vida. Existe uma forma de precaver em relação a isso? Existe. Existe sim, na verdade, não é uma receita de bolo, cada caso é um caso. A gente tem que entender se para o perfil do cliente é necessário que a gente faça uma holding, se é necessário fazer uma antecipação de doação, se é o caso de a gente abrir uma estrutura no exterior. Existem muitas formas de se preparar, de se antecipar a essa questão do aumento da tributação em cima de herança, mas a gente tem que analisar. De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando em holdings, falando em colocar dinheiro em holding, dando informações sobre holding que não são as melhores possíveis. Então, conversa com a gente, nós somos profissionais que estudamos muito esse assunto, isso está muito em voga, é muito necessário uma antecipação de um planejamento sucessório familiar e nós que somos assessores temos muita capacidade de orientar vocês nesses aspectos. Então, procura a Cris Atala, Fato Capital, que você vai ter a orientação certa, né, para fazer o que precisa ser feito com o seu investimento financeiro. Obrigado, Cris. Até semana que vem. Muito obrigada. Procura a gente, @Fato Capital, @Cris Atala. Nós somos o único escritório private aqui de João Pessoa e a gente está super preparado para te receber, para te conhecer e pode mandar pergunta que a gente sempre vai responder aqui.